E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe, o técnico do povo. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando a vocês uma maneira interessante de fazer rebale. Eu já ouvi de alguns técnicos, né, a seguinte situação: Felipe, esse negócio de rebale com churrasqueira é coisa de doido. O serviço não fica de qualidade, isso não existe. Meus amigos, eu digo para vocês que isso depende. Depende do que, Felipe? Depende da capacidade do técnico. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma máquina de rebale, mas eu não tenho experiência com rebale, eu não sei as técnicas certas do rebale. Então, com certeza, né, pessoal? Por mais que eu tenha toda o ferramental, toda a estrutura, eu não vou conseguir fazer um rebale de qualidade. Então, o que conta aqui é estudo, pesquisa, né? Se informar as temperaturas certas, a maneira certa, os produtos certos e os insumos certos que você pode usar, né? Tá podendo usar no seu serviço. Então, tudo isso tem que ser de qualidade. Então, eu tenho uma máquina top, beleza, mas às vezes eu não tenho conhecimento. Então, não vai ficar um serviço legal. Mas às vezes eu tenho uma churrasqueira elétrica como essa. Olha que interessante. Eu acho que eu comprei ela por R$180 na época. Tá bom, é uma coisa bem simples, é uma coisa bem mais barata do que uma estação de rebale que custa de 6 a 10 mil reais, né? Uma mais simples. Mas o que vai contar aqui não é o material, não é o pré-aquecimento que eu tenho, mas o que vai contar aqui é a técnica e a experiência que você tem. Então, quanto mais você pesquisar, mais estudar, melhor vai ficar o seu serviço. Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês, né, o rebale de uma GTX 1050 Ti, na verdade uma 1050 comum, não a TI. E mostrando para vocês que pode sim, o chip pode ser sacado com qualidade, soldado com qualidade, e você vai estar podendo realizar o seu serviço com qualidade, tendo a técnica certa. It's hard to breathe, but that's alright. Então vamos lá para o nosso vídeo. Aqui eu vou estar ligando a minha churrasqueira elétrica, né? O meu churras da placa. Vou estar ligando em média temperatura, né? Só para fazer um pré-aquecimento mesmo dos componentes da placa. A placa é essa aqui, tá vendo? Uma 1050. Vamos estar botando aqui em cima, certo? Para pré-aquecer essa área. O interessante aqui, galera, é você trabalhar com a melhor qualidade possível. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar isolando, né, essas memórias com a fita apropriada, que é a fita de alumínio, né? Por quê? Com a fita de alumínio, você vai estar evitando que a memória que não é o que você quer rebalar, que não é o que está com defeito, venha a soltar alguma esfera ou a dar solda fria, né? Até mesmo pelo calor de menos em cima dela ou de mais. Então, para a temperatura nas memórias ficar mais regulada, de uma maneira que não vá danificar elas com o processo do chip, que, como eu disse, elas estão boas. Então, nós vamos isolar elas para não acontecer nenhum acidente. Então, vamos estar pegando aqui, ó, fita de alumínio, certo? Eu me baguncei todo aqui, mas tudo bem. Pegando fita de alumínio e isolando essas memórias, tá? A placa ainda está fria, tá, pessoal? Ela não está quente. Vocês podem ver, ela está bem fria. Ela deve estar em torno de uns 40 graus agora. Eu vou deixar nessa temperatura em torno de uns 5 minutos, tá? Só para dar um susto, né, na PCB. Vai subir em torno de 40, né? Vai começar com uns 40, vai até uns 100 graus mais ou menos, durante uns 5 minutos, quando atingir os 100 graus. Atingindo os 100 graus, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar aumentando mais a temperatura da nossa churrasqueira de rebale, certo? Vou estar aumentando essa temperatura para poder chegar na temperatura correta que nós queremos. No caso de um chip desse, o tempo de fusão, né, na verdade a temperatura de fusão é em torno de 180 a 200 graus, uma temperatura legal para você sacar o chip, né? Então, um pré-aquecimento em torno de 150 a 160 graus vai ser necessário para você apontar a estação de ar quente
né, em cima do chip, claro, de maneira correta, que vocês vão ver no vídeo, e tá sacando na temperatura que você quer, que é os 180 a 200 graus. Então, vamos deixar aí 5 minutinhos. Passando os 5 minutinhos, nós vamos aumentar a temperatura. Desculpa a bagunça aí na mesa, pessoal, mas é porque a gente estava fazendo vários outros serviços aqui, outros equipamentos. Então acaba, né, infelizmente, às vezes meio bagunçada, mas sempre no final do expediente a gente arruma. Isso é importante para a gente começar o dia legal, né? Então, eu tenho aqui, ó, meu kitzinho para rebale, né, que são as esferas, o fluxo, né, que eu uso, que é próprio pro tipo de serviço que nós vamos fazer. Um termômetro que vai no meu multímetro mesmo, para a gente controlar essa temperatura, né? E os estêncios, né? Os estêncios, tem também alguns componentes aqui, mas de outra coisa. Nesse momento do saque, nós vamos usar duas coisas. A primeira foi a fita, para a gente isolar os componentes que não queremos que sejam aquecidos demais, e o fluxo de solda, certo? No próximo vídeo eu vou estar mostrando a vocês alguns dos materiais que eu uso para fazer um rebale de qualidade, mas eu vou estar aqui aplicando o fluxo e voltando com vocês, tá? Para vocês verem o saque do chip. Voltamos, pessoal. Agora, olha que interessante. Eu tô com um termômetro aqui de mão, né? Coisa mais raiz mesmo, né? É um termômetro que veio no meu próprio multímetro, né? Eu fiz um isolamento aqui com a fita de alumínio, onde eu não queria que derretesse, né, o material, porque o termômetro é lá na ponta, ele que suporta calor, mas não aqui no cabo. E o termômetro que eu uso é simplesmente o meu multímetro. Ele tem a função de medir temperatura com esse acessório, né? Então, vocês podem ver a temperatura subindo lá, 73 graus, certo? 74. Então, não é alguma coisa ao acaso, né, pessoal? A gente tem uma medição de temperatura, tem uma aferição de temperatura, né? A gente tem um fluxo, que é um fluxo próprio para esse tipo de serviço que foi aplicado aqui, como talvez vocês possam não ver no vídeo, mas no próximo vídeo eu consigo mostrar para vocês qual fluxo que eu uso, que eu acho ele bem legal, de qualidade. E eu tenho um controle aqui da minha temperatura, então não é uma coisa ao acaso. Eu começo com paciência, né, pessoal? É primordial você ter paciência. É claro. Porque é um serviço que é feito numa máquina, de forma automática ou semi-automática, que você está fazendo na mão. Você está fazendo de forma mais artesanal. Quer dizer que não vai ter qualidade? Como eu falei, depende da capacidade do técnico. Vai ter qualidade sim, se você tiver as técnicas certas, os materiais certos e a capacidade certa. Certo? Quando eu digo capacidade, não é a capacidade mental, tá, pessoal? É a capacidade de procurar e querer aprender sobre as técnicas que você pode estar aplicando aqui no rebale mais artesanal. Então, estamos aferindo a temperatura, agora está em 89, né, 90 graus. Já está aqui em torno de 5 minutos, certo? Chegamos ao limite, né, dessa fase aqui. Dessa fase, né, de meia temperatura. Então, vamos estar colocando no máximo. Eu já tenho aqui de 6 a 7 minutos de pré-aquecimento com uma temperatura menor, em torno de 90 graus. Então vamos estar aumentando no máximo, que vai chegar na temperatura que a gente quer de pré-aquecimento, em torno de 140 a 150 graus. Estamos agora aferindo a temperatura de 120 graus, 122, né, subindo. E vamos manter na temperatura em torno de 140 a 150 graus durante 10 minutinhos, tá bom, pessoal? Para a gente começar a aplicar aí o canhão de ar em cima, tá? E chegar até onde a gente realmente quer, que é os 180 até 200 graus. Tivemos um probleminha técnico aqui, eu esqueci a churrasqueira de rebale desligada. Já ligada novamente, temperatura máxima, para chegar até os 140 graus novamente. Então chegamos aqui à temperatura que gostaríamos, né, que tivesse. Agora a gente vai deixar nessa temperatura em torno de 10 minutos, correto? Para a placa ter um pré-aquecimento uniforme e assim não venha danificar o chip e nenhum outro componente, né,
que não é nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer um serviço de qualidade, apesar de termos um equipamento mais simples, né? Estação de solda pegando 315, podemos baixar aqui para os 300 graus, para não ter um aquecimento excessivo, né, da nossa placa de vídeo. Passaram-se os 10 minutos, agora nós vamos fazer a extração do chip, tá? Vou mostrar aqui com vocês como é o processo na íntegra da extração do chip. Olha que legal! Agora que a extração foi concluída, precisei aumentar minha estação para 315 graus, porque nos 300 ela não quis chegar na temperatura correta, né? Essa estação também está bem cansadinha já, tá, pessoal? Talvez os 315 dela, no efetivo, esteja dando 300, né? Mas agora que eu extraí, eu não vou simplesmente esfriar a placa, porque se eu esfriasse a placa repentinamente, ela pode rachar as trilhas. Então, o que a gente faz é fazer um pré-aquecimento até o esfriamento da placa. Então, um pré-aquecimento reverso, né? Nós começamos com a temperatura mais alta, que vai ser os 140, nós conseguimos aqui baixar para metade disso, que vai ser o tempo que a resistência abaixa a temperatura também. Então, a gente também não vai ter dano a nenhuma parte aqui da placa. Após isso, nós vamos estar passando por processo de limpeza, né? Tanto da placa quanto do chip. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês, né, com detalhes, o processo de limpeza em si. Nesse primeiro vídeo eu preferi só fazer a limpeza e mostrar o resultado, né? Mas tá aí, chip e PCB limpos, tá? Como eu falei, usando o máximo de cuidado possível, né, materiais melhores possíveis e técnicas melhores possíveis. Então tá bem limpo, né, PCB, como vocês conseguem perceber. É claro. E agora eu vou preparar a placa para ser ressoldada, né? Fazer o rebal mesmo do processador, colocar as esferas no lugar e tá aplicando no PCB da placa, né? E no próximo vídeo eu vou estar mostrando com detalhes os processos de limpeza, certo? E de ressoldagem.